Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Vamos para o nosso último devocional do ano, o último devocional de 2025. Quantas coisas assim o Senhor nos permitiu viver ao longo deste ano. Nessas manhãs foram quase 250 mensagens, 240 e alguma coisa. Palavras que realmente balizaram, moldaram e transformaram a minha e espero que também a sua vida. Quando o Senhor gerou no meu coração o desejo de partilhar os devocionais, quem foi usado foi a Anícia, a minha madrasta, e através dela foi gerado esse desejo no meu coração. Deus usou a vida dela e assim tem servido para edificar a minha vida e aqueles quase 100 mil visualizadores que passam todos os dias, todos os meses, perdão, aqui no Instagram. E eu quero finalizar esse ano com uma mensagem do apóstolo Paulo. Nós falamos muito dele ao longo deste ano e eu quero compartilhar com você o texto lá da carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 13, está escrito assim: Irmãos, não julgo o que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, hoje, dia 31 de dezembro de 2025, eu quero usar esse texto como uma palavra profética sobre a sua vida. O contexto desse texto aqui é que o apóstolo Paulo falava acerca de salvação, falava acerca do desenvolvimento daquilo que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus, quando alguns versículos atrás ele fala ali que ele considerava como perda tudo aquilo que ele viveu até o dia que ele encontrou com o Senhor Jesus naquela estrada sentido a Damasco ali, onde ele teve realmente um encontro que mudou definitivamente a vida dele e a vida de toda a história, inclusive a nossa história. Paulo tem sido uma grande ferramenta do Senhor ainda neste tempo. E ele fala que ele, por mais que embora tivesse alcançado muitas coisas boas e positivas através do Senhor, nessa nova vida, qual assim o Senhor Jesus trouxe com a sua renovação, com a regeneração da sua natureza, ele disse que ainda não tinha alcançado a plenitude daquilo que Deus haveria de liberar sobre a sua vida. E ele diz aqui que prosseguiria andando, caminhando, seguindo, com os olhos fitos no alvo para o prêmio da soberana vocação daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fala acerca de salvação, ele fala acerca da vida eterna aqui, mas ele fala sobre um continuar enquanto ele ainda estivesse aqui nesta terra. E esta é a nossa missão e é a mensagem que eu quero liberar sobre a minha, sobre a sua vida, para que nós nos apropriemos desta mensagem. E mesmo que embora você tenha vivido talvez um ano de 2025 maravilhoso, eu quero lembrar você aqui nessa manhã que Deus tem algo novo a derramar sobre a sua vida. E se seu ano de 2025 não foi assim como você esperava, talvez perdas, talvez situações que fugiram do seu controle, eu quero lembrar você aqui também que o Senhor Jesus mesmo, ele se apresenta nessas situações. Afinal, ele é aquele que disse certa vez que aqueles que estivessem cansados e sobrecarregados deveriam de vir sobre ele, que ele aliviaria assim os seus fardos, assim enxugaria as lágrimas dos olhos. Então, mesmo que você teve um ano positivo ou não tanto, eu quero convocar você a fazer assim como o apóstolo Paulo descreveu aqui nestes versículos aos Filipenses, falando que mesmo que embora a vida dele estivesse caminhando, ele prosseguiria, ele avançaria, ele iria em frente. E assim que nós devemos fazer neste último dia de 2025, para que de forma profética nós apontemos um novo tempo, o nosso novo ano. Ele frisa aqui, ele fala assim: não que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou esquecer daquilo que ficou passado e eu vou avançar para as coisas novas, aquelas que estão diante de mim. Coisas boas ou coisas ruins o apóstolo Paulo viveu. Ele teve uma vida muito boa, bem colocado socialmente, financeiramente, era realmente uma grande celebridade da sua época e assim, ele deixou tudo aquilo para trás, deixou as coisas boas, deixou as coisas ruins, tudo aquilo que de alguma forma afastava ele dos caminhos do Senhor, e ele começa a prosseguir sentido ao alvo, sentido aquilo que verdadeiramente Deus tinha preparado para a vida dele. E que sejamos assim, eu e você, neste dia de hoje, que nós larguemos definitivamente o ano de 2025, mesmo que embora ele tenha sido um ano maravilhoso, um ano dos piores anos das nossas vidas, larguemos ele e recebamos este renovo da parte do Senhor, que nós trilhemos somente o caminho que Deus tem preparado para as nossas vidas. Definitivamente, irmãos, este é um belo dia para nós fazermos isso, esquecer das coisas do passado, alinhar, ajustar a nossa vida no eixo, ali no trilho que Deus tem preparado, para que nós consigamos permanecer naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer e engrandecer ao Senhor, Paizinho. Muito obrigado, Senhor, por esse ano de 2025, muito obrigado por cada uma das mensagens, muito obrigado por cada um dos irmãos que esteve comigo aqui, Senhor. Mais da metade deste ano, ali, quase 70% desse ano, nós ministramos uma mensagem aqui e eu quero agradecer pela vida de cada um, Senhor, pelas respostas de oração, Senhor, pelas mensagens quais o Senhor encontrou um destino nos seus corações, Pai. Aquilo que o Senhor vinha gerando por anos dentro do meu coração, todas as manhãs, quando eu fazia o devocional, o Senhor gerou esse desejo agora de estarmos partilhando através aqui das redes sociais. Por isso eu quero agradecer também de forma pessoal essa rica, essa grande oportunidade que assim o Senhor me deu de poder partilhar aquilo que o Senhor tem entregue no secreto para mim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós larguemos definitivamente o ano 2025, acessemos 2026, assim, Senhor, conectados com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa surpreender-nos ao longo deste ano. Esta é a nossa oração em gratidão por tudo aquilo que vivemos, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o seu ano seja incrível na presença do Senhor e definitivamente vire a página do seu ano e viva aquilo que Deus tem preparado para você. Que o Senhor te abençoe.